Vamos, então, dar continuidade aqui aos painéis. Para o painel 3, eu vou chamar a Marisa Hardman Paranhos para moderar o painel. Boa tarde, obrigada pelos aplausos. Marisa, eu presto para você, já que entrou ali. Mas não foi do meu painel. É o resumo do painel anterior. E o café, né? É poupar dinheiro. E o outro, Estados Unidos, né? Fugindo do Brasil. Tem mais outro. E erre aí. Bom, pessoal, o nosso painel é sobre família. É um painel bem desafiador, né, devido ao horário. E de a gente ter tido outros dois tão bons, tão completos, né? No painel família, como a Elane falou no início, né? É na família que a gente tem os assuntos mais emotivos, é o momento de formar vínculos, é o afeto. Mas quando a gente fala de família empresária, isso muda um pouco, né? Vem alguns componentes a mais que a gente precisa pensar, trabalhar. Como o Andrew estava dizendo aqui, tem algumas discussões que precisa passar a fazer parte da pauta da empresa familiar, da família empresária. E, indo nessa linha, é pela família que a gente discute quais os objetivos dessa família, onde é que essa família quer chegar, qual a sua estratégia. Qual o seu propósito, como a gente falou tanto nos painéis anteriores? Então, por exemplo, se uma família quer ter uma atividade, além da sua atividade da empresa em si, quer ter uma atividade social, filantrópica, que impacto quer gerar para a comunidade? Isso tudo é conversado dentro do círculo família. E aí vai a questão da formação dos familiares, dos membros da família. Vai formar para ser um gestor, vai formar para ser um acionista contributivo. Vai formar porque quer ser um profissional liberal, atuante, de sucesso, enfim. O que é que os membros da família querem, né? O que a família deseja, em geral, é a felicidade e a realização de seus membros. Então, isso precisa também vir para a conversa. Na família também é onde estão definidos os valores, o legado da família. Quem melhor do que a própria família para contar isso, né? E isso vai permeando pelos outros círculos, né? Então, o círculo da propriedade, né? Isso para os sócios, e o círculo da empresa, propriamente dita. E aí, a gente hoje quis assim, trazer algo bem inspirador para vocês e trouxemos os nossos personagens hoje, são membros de famílias empresárias, que já têm debatido muito esses assuntos, né, em suas famílias, e a gente gostaria aqui de compartilhar com vocês. Então, convido Ravi Alencar Macedo, da terceira geração do grupo J. Macedo. Tinha mais um. Aí eu imagino que seja alguém que não queira estar nos negócios da família, né? A gente também vai falar isso aqui um pouquinho. Tem que ser respeitada, né? Então, Ravi aqui está representando a posição 1, que é a posição da família. Ravi tem 27 anos, gente. É formado em marketing e pós-graduado em finanças. E tem tido uma atuação aí bem interessante que ele vai contar já para vocês. Na posição 4, convido Marisa da Fonte Andrade Lima. Marisa é segunda geração da família Raimundo da Fonte. É acionista também, né? E vamos falar aqui um pouquinho. Tem algumas poucas assim, qualificações aqui para a gente dizer. Marisa é casada, mãe de 5 filhos, avó de 5 netos. 6? Já tem mais um? 6 netos. E médica atuante, inclusive com mestrado, é mestre também, e presidente do Conselho de Família. Também uma história aí bem interessante. Convido agora José Ricardo Brenano Carvalho. Também casado, pai de 3 filhos, que nasceu agora há bem pouco tempo, né? Bem novinho. José Ricardo é formado em engenharia civil,
faz parte da Assembleia de Acionistas e de alguns conselhos do Grupo Ricardo Brennand. E, por fim, convidar Jerusa Ávila. Jerusa é a primeira geração da família Ávila. É casada, mãe de 7 filhos, avó de 12 netos, diretora do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e tem, assim, enfim, uma história encantadora para contar aqui para vocês. Vamos começar? Ravi, vamos conversar com você, Tá bom. representando aí a família. Ravi, como é que tem sido? O que a gente vai fazer diferente, pessoal, dos painéis anteriores é que a família a gente precisa contextualizar um pouquinho, contar o caso de cada um. Não dá para a gente chegar aqui e já ir direto para as perguntas. Ravi, conta um pouquinho como é que está a governança de vocês lá no Grupo J. Macedo. Bom, para contextualizar um pouco, né, o Grupo J. Macedo, no próximo ano, está fazendo 80 anos de idade. O próximo ano é um ano um pouco cabalístico assim, para a gente, porque o grupo faz 80 anos de idade, o fundador, que é meu avô, faz 100 anos de idade, se Deus quiser, vai fazer. Então, já tivemos várias fases aí de estruturação de governança, tanto da empresa quanto familiar. E de 1 ano e meio para cá, a gente começou um processo que foi a primeira vez que a terceira geração foi envolvida para opinar e para se envolver na construção, na reestruturação da governança familiar. E vem sendo um processo muito recompensador, assim, muito rico para a gente. A gente começou assim, com um chamado da segunda geração para a gente começar a se envolver, né? Eu sou o mais novo da terceira geração, tenho um irmão gêmeo de 27 anos também. E a maioria dos meus primos já tem 40, 50 anos, então a gente é um grupo, querendo ou não, um pouco heterogêneo, assim, né? A gente, o direcionamento que foi dado para a terceira geração sempre foi para empreender e, assim, conquistar a própria independência e por mérito próprio fora o grupo familiar. E, graças a Deus, todo mundo empreendeu e de 1 ano e meio para cá a gente teve que se juntar de novo, né, assim, se reaproximar e para fazer parte desse grupo, né, são 6 primos que estão fazendo parte agora dessa reestruturação da governança familiar. Então, tem sido bem interessante, assim, a gente, por todo mundo que empreendeu fora da família, né, querendo ou não, empreendeu ligado ao ramo de alimentos, né, que é hoje o nosso principal negócio. Mas, assim, tem sido bem interessante, assim, a gente começou a fazer o começo do trabalho foi muito da gente se conhecer, né, porque a gente estava muito distante, ainda não tinha muita interação, assim. Então, a gente se conheceu, estabeleceu algumas regras de convivência que foram fundamentais para a gente evoluir. E quando a gente estava pronto e maduro o suficiente, a gente começou, a segunda geração deu uma chancela para a gente começar a trabalhar em um protocolo de família. Isso antes de montar o conselho. E acho que teve uma inteligência muito grande no nosso caso, porque a gente tinha um objeto de trabalho em comum, né, entre a gente, assim. Então, a construção desse protocolo de família serviu muito para a gente construir convergência de visão sobre o que a família deve ser no futuro, sobre o que os negócios, né, assim, quais deveriam ser as interações da família com o negócio também. Então, a gente aprovou o protocolo no mês passado e os próximos passos aí, a partir desse protocolo, a gente estabelecer um regimento, montar o conselho e os comitês e começar a trabalhar em uma agenda, né? Excelente, parabéns. E parabéns também à segunda geração por ter tido esse olhar, né?
E ter dado essa oportunidade para a terceira geração ter esse protagonismo, né? Sim. Muito bom. Marisa, você, assim, é um desafio enorme, né? Conseguir tantas atividades e fazer tão bem, né? Mãe, avó, médica, porque hoje ela já passou no hospital, gente. Chegou um pouquinho depois, eu estava até com receio que ela não fosse conseguir chegar a tempo, mas foi super pontual. E como é que você faz para fazer isso tudo, ainda ter esse olhar para a família empresária, né? Bom, na verdade eu tento fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que é coisas de mulher, né? Termina fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que existe em comum em todas essas atividades, que pelo menos eu faço, é cuidar. Então, que tem um ponto em comum entre ser mãe, esposa, médica e responsável desse momento pelo Conselho de Família, chama-se cuidar. Nós somos uma empresa de 72 anos, somos 9 irmãos, 8 sócios no momento, são 43 netos e já vamos em torno de 80 bisnetos. São sócios, fazem parte da sociedade a segunda e a terceira geração. Meus pais são vivos ainda, têm 97 anos. Papai esteve no comando, digamos, entre aspas, porque ele participava das decisões, mas não assim na operação diária. Até os 91, 92 anos, ele era uma pessoa atuante. E, logicamente, atuante, respeitando seus limites de idade, mas era uma pessoa que participava das decisões. Então, a sucessão se deu, de uma certa forma, muito tardiamente, porque, como ele era uma pessoa muito forte, houve o exercício de um colegiado, digamos assim, entre a segunda geração. Vale ressaltar que, dos 9 irmãos, 7 trabalharam na empresa, com exceção de minha irmã mais nova, Mônica, que também é médica. Todos os outros trabalharam na empresa. Um dos irmãos saiu da sociedade para seguir o rumo próprio, Leonardo, e os demais continuam sócios. Nós tivemos um primeiro protocolo, em 2005, 2008, nós nos organizamos, num primeiro momento, com a ajuda de uma consultoria de René Werner, de São Paulo. Nós fizemos nosso primeiro acordo e saiu o Conselho de Família, sim, meio no apagar das luzes. Não foi uma coisa exatamente trabalhada, nós nunca tínhamos ouvido falar de Conselho de Família, só tinha Conselho de Administração na cabeça. E o Conselho de Família saiu assim, meio feito, como ele tirou o molde do bolso, negociou algumas coisas, alinhou com o que era o acordo societário daquele momento, e ele meio que ficou guardado na gaveta um bom tempo, né? Mas depois a gente fala mais sobre o momento da governança. Mas, nesse momento, a gente tem um novo acordo, que foi assinado em novembro do ano passado, tem um conselho de administração atuante, com conselheiros externos, e tem um conselho de família que cuida da família. Nosso tripé, no momento, está focado em 3 assuntos. Um é a integração da família. A gente não tem esse problema, porque, embora sejamos muito numerosos, a gente se reúne pelo menos 5 vezes por ano. Então, aniversário de papai, de mamãe, dia das mães, dia dos pais, Natal, toda a família está lá e vão. A grande maioria mora em Recife, então existe uma convivência, seja nos veraneios, seja nessas reuniões, muito intenso. Isso não quer dizer que não existam conflitos. Existem conflitos importantes, muito mais na segunda geração, que vem aquela coisa do passivo da infância, que vai lá alimentado também pelas competições do trabalho, já que muitos trabalharam juntos. Isso gera um passivo, mas que está lá, sendo mal administrado, eu acho que de uma forma razoavelmente boa, que não tem impactado nos negócios, e criou-se agora o Conselho de Família para cuidar um pouco mais dessa questão. Existe um outro tripé, que é a questão da formação. Formação no sentido de formar as gerações atuais e futuras para serem felizes, digamos assim. Serem bons profissionais, os que são profissionais liberais, serem melhores empresários, aqueles que enveredaram por esse caminho, e, quem sabe, não sair daí, né, combustível para ser também bons gestores do negócio daqui para frente. Nesse momento, quem está responsável pela gestão é meu marido, que é o CEO da empresa, com a ajuda do cunhado, o esposo de Célia, que está aqui com a gente. Os demais irmãos saíram da empresa. Tem um outro irmão, que é responsável pelo segmento concessionária. Então, tem o segmento, desculpa, eu não disse qual é o negócio da gente. Então, tem um braço da concessionária e tem um braço que é de material de limpeza, higiene pessoal e alimento, que eu diria que é o principal. Então, é isso aqui.
Ainda com você, Marisa, apesar de você nunca ter trabalhado na empresa, não ter atividade executiva, ter trabalhado, é médica, nunca trabalhou em outras empresas, né? E você teve uma sensibilidade muito grande de trazer algumas perspectivas, algumas tendências de governança para o grupo. Como é que surgiu isso, né? Na hora que você se propõe a cuidar, termina que existe hoje um canal de formação, de informação, formação e informação a respeito. Outras famílias daqui também surgiram nesse caminho da governança familiar e a gente vai trocando figurinhas, trocando informações de como caminhar. Há necessidade da gente manter esse grupo junto, como se diz, todo mundo na mesma página, ou pelo menos na página próxima, né? Não deixar ninguém ficar muito longe das informações do que acontece na família, do que acontece nos negócios. Eu acho que esse é um cuidado que, embora eu não detenha a informação, mas eu tenho buscado compartilhar, né, que essa informação seja compartilhada com a família, porque eu acho que assim é que a família consegue, na hora que se sente pertinente a um grupo, né, essa sensação de pertencimento é que é importante. E é esse trabalho agora, com esse compartilhamento de informação com a terceira geração, que a gente tem procurado mantê-los com um olhar mais próximo da empresa, querendo a continuidade, a perenidade, e eles têm buscado contribuir muito com isso aí. Eu acho que isso tem sido uma coisa boa. Esse trabalho tem trazido a terceira geração muito para próximo, muito curiosos de saber os caminhos, as alternativas. Bom, talvez um dos grandes valores que o papai sempre preconizou, papai e mamãe, era a questão da união da família. Ele sempre teve um cuidado muito grande de não haver ruptura na família. Eu acho que também a gente, de certa forma, enraizou isso dentro, né, introjetou e busca trazer isso aí, mesmo com as diferenças, mesmo com as discussões, mas que a união seja o cerne, vamos dizer assim, dos valores. Maravilha, excelente. José Ricardo, e você, como é que é lá? Como é que tem sido o seu papel dentro da família? O que é que você já tem feito de governança? Nós começamos a governança discutir sobre a governança em 2008, mais ou menos. E até que a gente contratou um consultor externo em 2011 e teve o trabalho concluído aí até 2013. E daí a gente começou a fazer toda a estruturação de governança na parte de gestão e familiar. Então, focando um pouco mais na parte de família, a gente tem uma parte que é a Assembleia Familiar, que a gente faz 2 vezes ao ano, e temos também o Conselho Familiar, que se discute relações da família e interesses da família também, um pouco para os negócios, e a governança também, dentro dela. Outro programa que a gente fez foi a inserção da 4ª geração começando a adquirir cultura, tudo isso. Então, vai desde a mais velha tem 13 anos e a mais nova, o mais novo tem aí, não, que participa, vai com 3 anos, 2 anos, dependendo do programa e da atividade. Então, eu acho que assim como Marisa, a família é bem grande, então e se reúne bastante. A gente se reúne talvez um pouco mais do que 5 vezes, né? Toda segunda-feira a gente tem praticamente um almoço na casa do meu avô. Tem os domingos também que a família se reúne bem e tem uma preocupação. A gente está falando aí em meu avô, minha avó são 7, eu tenho 7 tios, então já estamos falando de 10 pessoas, mais 19 netos, já estamos em 30 mais ou menos, com 36 netos, 65 pessoas que vão seguir aí nas próximas. E eu acho que a preocupação de todo mundo aqui é você passar a cultura, passar para essa próxima geração o que a gente recebe da primeira e da segunda geração. Aí eu acho que esse é o papel da família e da governança focada na família. Excelente. E como é que é esse seu papel de você estar
horas nos assuntos da família. Você tem até um papel a mais aí, que é estar também na Assembleia de Acionista. Então, você meio que estaria ali vendo um pouco de assuntos de propriedade, né, gestão, por estar em conselho de administração e na própria família. Como é que tem sido, José Ricardo, em todos esses papéis aí? Eu faço parte de 3 conselhos como conselheiro e faço parte também como ouvinte de um conselho e mais a Assembleia, fora alguns comitês específicos que a gente desenvolve. E no nosso conselho a gente tem um pouco... É mais por representatividade. E então eu represento o núcleo da minha mãe no conselho, e eu acho que, como família, eu acho que a gente precisa ter uma boa comunicação e saber, como a gente já falou nos outros painéis aqui, você saber colocar o chapéu na hora certa, entendeu? Eu acho que isso daí consegue já diferenciar e agregar muito. Eu acho que se você misturar muitos dos assuntos, tende... Agora, isso é um exercício diário. Eu acho que você, a cada reunião, você aprende um pouco mais como exercer, como se comunicar, como abordar temas motivadores e temas delicados. Ótimo, muito bem colocado. Jerusa, agora eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, né, para a gente. Eu sou Jerusa, sou mãe de 7 filhos, tenho 12 netos, sou engenheira de formação e nossa família foi constituída de 2 núcleos distintos. Eu e meu marido ficamos viúvos e nos encontramos em seguida, ele com 4 filhos e eu com 3 filhas. E aí nós resolvemos casar e dar uma unidade a essa família. Então, nosso processo iniciou aí, com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito entre as pessoas, pelas próprias divergências de educação iniciais, que eram muito grandes, e nós nos unimos, fomos morar juntos, respeitando aí essas diferenças, não é? E trabalhando cada um no seu contexto, para que a harmonia fosse preponderante, não é, na nossa família. E aí, com o passar do tempo, o primeiro passo que eu fiz foi tentar unificá-los todos no mesmo colégio, porque eles estudavam em regiões bem distantes, e aí ficava inviável para a gente fazer a organização familiar. Reunimos todos no mesmo colégio, deu tudo certo, e aí começamos o convívio diário, e a primeira coisa que nós instituímos na nossa família foi uma segunda-feira para se lavar roupa suja. Então, toda segunda-feira à noite, nós fazíamos uma reunião onde nós tratávamos os pontos divergentes, mesmo porque meu marido, médico, trabalhava o dia inteiro e saía muito cedo. Eu era empresária de outro ramo, do ramo de alimentos e transportes frigoríficos, e aí eram trabalhos bem distintos, e a gente precisava coordenar um pouco essa galera, que não era fácil, né? E aí nós fazíamos essa reunião. E ontem eu até falei, apresentei um pouco do nosso caso familiar, e eu disse que nós entrávamos nessa sala e discutíamos bastante o que acontecia durante a semana anterior, e nós tínhamos um pacto. Nós só abriríamos a porta da sala quando tudo o que acontecesse ali tivesse bem solucionado. Isso foi uma coisa que a gente levou para a família e levou para a empresa. Então, a gente costuma tratar tudo muito claramente, discutir e resolver, respeitando aquele momento de uma noite de intervalo, de sono,
para a gente poder amadurecer as coisas e evitar as divergências. Mas conseguimos equilibrar a família, restaurar a família, ter novamente um grupo muito alegre, muito animado, não é? Quem nos conhece sabe, nós somos extremamente festivos. E aí nossa família é muito agregadora, e isso foi uma coisa que nós desenvolvemos muito dentro da família. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito. Tinha férias que eu tinha em casa 30 crianças. Para mim, isso era uma coisa muito normal, né? A gente aprendeu a conviver. Eu tenho um único filho homem e tenho 6 mulheres. Então, eu permitia que ele levasse de férias 6 amigos homens, pelo menos para equilibrar um pouco com as mulheres, que não eram fáceis. Assim, as mulheres assimilaram muita coisa do meu temperamento e da minha força, então elas são muito fortes dentro de casa. Então, ele precisava ter aí um respaldo maior para poder conseguir sobreviver. Mas, assim, a família cresceu, depois de que todos foram estudar fora, voltaram ao Brasil, nós introduzimos eles na empresa, e o tempo foi passando, eles foram adquirindo maturidade profissional, mas iniciaram bem do operacional, não é? Nós temos uma empresa de diagnóstico por imagem, e eles passaram por todos os processos dentro da empresa. Ninguém entrou em cargo de gestão, todos entraram em cargos de operação. Passado algum tempo, eu digo bastante tempo, eles foram, então, chegando ao patamar de gestão, e hoje, praticamente, nós temos, dos 7, 5 trabalham na empresa. E eles têm cargo de gestão, todos têm cargo de gestão. Alguns demoraram algum tempo para se encontrar, mas a grande maioria já trabalhavam em suas áreas bem definidas, não é? E eu fiz muita força para que essas pessoas se encontrassem. E, se não se encontrassem lá dentro da empresa, que seguissem seu caminho lá fora. Mas, assim, com muita satisfação, os últimos se encontraram e estão na empresa e estão bastante satisfeitos. Tivemos vários momentos importantes, iniciamos um processo de governança familiar, depois que a família estava bastante solidificada, não é? Aí nós iniciamos um processo de governança familiar, fizemos nosso protocolo, mas, no meio disso tudo, nós tínhamos uma necessidade muito grande, que era de unificar realmente aquela família. Existia um incômodo para metade da família de não ter o sobrenome do pai, ou não ter o sobrenome daquele novo pai. E aí, por uma necessidade deles, nós fizemos uma adoção socioafetiva de todos os 7 filhos. Então, hoje, nossos filhos todos têm o mesmo sobrenome e têm os mesmos direitos, porque nós unificamos nosso patrimônio. Isso vai de encontro ao que muitas pessoas pensam, e muitos advogados e conselheiros, né, acham que isso não é possível. Mas eu trago para vocês que a minha família, depois desse momento da adoção socioafetiva, eles passaram a viver muito melhor conosco e entre eles. Hoje, essa relação é muito tranquila. Antigamente, nós medíamos muito as palavras para não ferir uns aos outros. E eu nunca imaginava que essa dificuldade passasse por essa separação, que para a gente não existia, mas que para as leis isso era real, né?
Então, eu me desfiz do meu patrimônio, fui trabalhar com Lucilo, meu marido, e aí passei a trabalhar durante muito tempo, até hoje. Eu faço a parte de CEO da empresa, é uma governança, é uma presidência compartilhada. Meu marido fica na parte técnica e eu fico na gestão financeira e administrativa, né? E que hoje eu também já estou começando a sair da empresa e passando essa gestão para a segunda geração, que já está comigo, assim, do meu lado, há 5 anos, trabalhando e eu participando de todos os conselhos junto com eles. É uma história incrível, né? Para quem não... Eu já conhecia a história, mas não sabia, por exemplo, do fato da adoção plena. E fiquei, assim, bem admirada, né? E muito feliz, porque eu conheço essa família desde que eu era pequena e vejo que, assim, realmente a união é muito bonito. É linda a história de vocês. Parabéns a todos. Ravi, voltando aqui para você. Nesse protocolo, Ravi, de que vocês tratam? A gente tratou um pouquinho, o Andrew falou um pouquinho no painel anterior, né, de protocolo de família e tal. No de vocês, assim, diz assim alguns dos temas. Tá. No nosso protocolo existia uma necessidade muito grande da minha família em estabelecer melhor quais eram as regras e o tipo de relação que deveria assim, existir entre família e empresa. E família, empresa e propriedade também, né? Assim, então, o protocolo ele traz algumas regras, né, de como nós somos uma família grande. Assim, na segunda geração são 8 filhos, primeira geração é meu avô, e na terceira já deve ter uns 40, uns 50, assim. Então, assim, e a complexidade, né, vai aumentando a cada geração. Então, nesse protocolo a gente trouxe essas regras, né? A gente também tem se fosse um rascunho assim, né, de uma visão de futuro compartilhada, né, para o que a família, como a família quer ser e se posicionar para o futuro, né, em relação aos negócios, em relação à sociedade, enfim. E também, assim, todas a questão de plano de carreira para familiar trabalhar dentro da empresa, plano de formação de acionista responsável, né? Então, a gente começou a fazer esse protocolo há 1 ano e meio atrás, foram 36 versões do protocolo, então foi muito toma lá da cá, assim. E aí a gente aprovou agora e foi uma satisfação grande, assim, porque foi muito trabalho, realmente. Ótimo. E bem interessante, porque nos painéis anteriores a gente falava exatamente dessa dificuldade, né? Quando que mistura os assuntos de sociedade, com família, de negócios, enfim. Então, quando você tenta, pelo menos, deixar isso o mais claro possível, não é que não vai ter nenhum conflito, mas eu acho que você minimiza muito, né? O protocolo ajuda a delinear melhor, assim, as esferas e pautar como é que é a relação entre cada esfera, né? Excelente. Marisa, no de vocês, tem algo diferente, algo que... A segunda versão foi feita, assinamos agora em novembro, com a ajuda da consultoria que está nos auxiliando agora, que é a consultoria Tondo, aqui presente também, Cláudia, e ela toca nos mesmos assuntos. Na realidade, o que a gente cria é uma legislação que todo mundo precisa compreender minimamente o que é que está se tratando. Isso foi discutido antes da assinatura. Nós fizemos uma reunião com toda a família, todos foram convidados, houve solicitação de troca daqueles que não participaram da elaboração e fizemos o ajuste para atender aquele grupo que estava solicitando aquele... E, no final, o ajuste, e depois foi assinado por todos. Todo mundo, dessa vez papai não assinou, mas do mais velho até o limite dos 18 anos,
assinou o protocolo. Então, eu não posso dizer amanhã que eu não sabia que a regra para eu trabalhar na empresa era aquela, que eu precisava atingir tal credencial para me candidatar a ser conselheiro de administração. Então, a gente tentou deixar claro para todo mundo quais são os critérios mínimos de determinadas coisas, os limites de atuação. Então, na hora que você cria uma lei, o ideal é que ela não seja usada nunca. Seja na gaveta lá, todo mundo sabe que ela existe, né? Vai lá, dá uma olhadinha como é que se faz nessa situação. Mas o ideal é que a gente nunca precise tirá-lo da gaveta para dizer, olha, não é assim que se faz. Eu acho que esse é um papel importante do Conselho de Família, ser o guardião não só do protocolo de família, mas ser guardião também do acordo de acionista. Então, esse papel preventivo do conflito, né? Que é uma coisa que sempre margeia as relações humanas, uma possibilidade de conflito. Então, eu acho que essa atitude preventiva é uma prerrogativa em excepcionalidade, né, do Conselho de Família. Só puxando um comentário, que eu acabei de voltar de um curso que também não tem nada a ver com a minha área, que é medicina, e também não estava dentro do contexto do Conselho de Família, mas que eu acho que quem trabalha deve estar identificada, que é a mediação do conflito. Eu fiz um curso agora, sem fazer nenhuma propaganda, mas na faculdade em São Paulo, um curso de imersão de 4 dias, e acho assim, quem se propõe em lidar com pessoas, lidar com familiares, com seus limites você não pode tirar um sócio familiar, nós não escolhemos os sócios que temos, eles foram nos dados. Então a gente acorda um dia sócio daquele grupo de pessoas, boas, ruins, com qualidades e com defeitos, mas é o que temos para hoje e vai ter sempre. Então, o que a gente precisa é assim, como lidar com isso, com as características individuais de cada um, com os limites que nos permitem aquela gestão do conflito. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deveria realmente se interessar, em pensar em fazer mediação, né, estratégia de gestão de conflito, sem nenhuma propaganda, mas eu acho que é uma coisa boa para a vida. Muito bom mesmo. José Ricardo, falando um pouquinho aqui, a gente comentou um pouquinho de como é que era para poder chegar ao conselho de administração, para vir a trabalhar na empresa. Como é que é vocês lá? Vocês exigem uma formação mínima? Você falou que o conselho de administração de vocês, no caso, para os familiares, é por representatividade. Em relação, assim, mas vocês têm algum checklist, alguma coisa assim que vocês exigem? Como é que, ou basta ser membro da família para estar lá no conselho? Como é que vocês têm feito? Vamos lá. Eu acho que está funcionando, tá não? Tá bom. Tá bom. Então, eu acho que é super importante a preparação do conselheiro, certo? Porque não é só para que ele esteja envolvido no negócio da família, mas talvez porque ou no negócio da empresa, no negócio familiar, mas porque a empresa precisa de conselheiros bem formados. E a governança também, eu acho que ela tem um tempo, você precisa amadurecer ela. Então, a governança que a gente tinha em 2011 a 2013, que foi a que a gente criou, ela foi extremamente necessária para aquele momento da nossa família. Então, ela respondeu às expectativas da nossa família naquele momento. Hoje, a gente já tem uma tendência em algumas coisas já mudaram e outras a gente criou até um comitê que ajuda ao conselho familiar para discutir alguns assuntos de governança, certo? Então, e também tendo essa parte da educação, a gente também contratou uma consultoria externa que ela vai desenhar um plano de ação de cada familiar, certo? E para poder ver se o interesse dele é estar dentro da empresa ou fora, e estando dentro ou fora, quais são os objetivos que ele deve alcançar para poder melhorar ainda mais o desenvolvimento do conselho, entendeu? Do conselho, da assembleia, de onde você toma a decisão. E eu acho que aí tá a importância na educação. Não é só educação para a gente, é porque a empresa precisa de pessoas boas administrando a gestão. Ótimo. Jerusa, nessa sua trajetória, nessa brilhante trajetória aí que vocês tiveram,
Para você, Jerusa, qual foi assim o que é que foi mais desafiador para você? Bom, para mim o que foi mais desafiador foi conseguir erguer essa família, não é? Fazer com que eles entendessem que mesmo nós tendo raízes diferentes, bem-querer diferentes, nós queríamos o melhor para eles. Nós respeitávamos todos, não é, com muito carinho, e trabalhávamos muito para que eles conseguissem chegar a uma condição de vida satisfatória, plena e realizada. Hoje, eu acho que todos os membros da família estão numa condição bem mais tranquila, todos estão muito bem nas suas funções dentro da empresa, acho que estão muito realizados. Teve momentos em que a consultoria falava para eles que eles precisavam entender melhor da gestão e ir para a gestão. E, assim, eu tenho uma filha que é médica e que ela detestava a gestão. Ela dizia, eu não estudei para isso, eu não quero ser isso. E ela é uma gestora nata, era uma pessoa que poderia tranquilamente me substituir, mas, na realidade, ela vai ser a sucessora do meu marido. Então, ela relutou muito. E um dos choques que ela teve, e assim, até para mostrar um pouco que, às vezes, a gente, como mãe, como gestora, a gente tem que tomar posições muito definidas e muito fortes. Ela um dia me disse que não queria ser presidente do conselho, do comitê técnico da empresa. E aí ela deu as costas e, no dia seguinte, eu já tinha escolhido outra pessoa para substituí-la. E, quando ela voltou, e disse, mas você já me substituiu? Eu disse, claro, a empresa tem que continuar, e assim tem que ser. E aí ela entendeu, e hoje ela voltou para essa função, não é? Ela desenvolve com muita sabedoria, não é? E os outros todos foram crescendo e foram evoluindo bastante. Eu acho que o protocolo de família nos ajudou bastante a definir quais eram as diretrizes da empresa. Depois passamos por uma governança corporativa, que nos auxiliou também muito. E hoje nós estamos fazendo um trabalho aí com a Dom Cabral, que está também profissionalizando cada vez mais esses gestores. Muito bom. Realmente, por mais que tenha no seio familiar essa questão mais de cuidar, né, como a gente falou aqui, o negócio não pode esperar, né, não pode esperar as emoções e tal. E, então, tem que realmente tomar as decisões, tem que profissionalizar. E, lembrando, como foi dito mais cedo, profissionalizar não quer dizer apenas com profissionais externos, né? Mesmo os profissionais da família, a empresa está profissionalizada, né? Vamos fazer aqui uma rodadazinha, indo nessa linha do que foi mais desafiador, Davi, nesse trabalho que você tem feito, de engajamento aí, de trazer a terceira geração, né, que estava muito afastada. O que foi mais desafiador para você? Acho que, no meu caso, pessoalmente, assim, para mim, foi conter um pouco da ansiedade, porque, que nem eu falei, no nosso caso, a grande maioria da terceira geração dos meus primos empreendeu, sucedeu fora, assim, graças a Deus todo mundo conquistou, né, uma independência, assim, e nessa hora de voltar para o negócio, para olhar as coisas da família, era muito, assim, foi uma dificuldade, foi uma virada de chave, na verdade, a terceira geração sair de uma posição muito passiva, no sentido de que assim, o discurso era, né, assim, sempre, não, fizeram isso, fizeram aquilo, né, olhando, né, para o passado,
e para assumir uma posição ativa mais de protagonista, né? De entender que tem uma voz, de entender que tem influência. Então, assim, eu acho que essa virada, isso aconteceu no meio desse processo de formulação do protocolo, né? Então, para mim, assim, eu digo que a minha dificuldade foi conter um pouco a ansiedade de esperar a evolução do grupo, né? Enquanto grupo mesmo, né? Unidade, assim. Mas eu acho que essa mudança de chave para a gente nesse processo foi muito valiosa, assim. Foi muito a gente entender que tem influência e que, enfim, pode se posicionar e que é capaz, né, para fazer isso, assim. Valeu a pena, né? Valeu. Ai, que bom. Marisa, você, o que é que teria? Assim, eu estou achando graça porque o meu pai e o avô dele é mais ou menos da mesma idade, a empresa tem mais ou menos o mesmo tempo, a família é tão grande quanto. E o desafio para mim é semelhante, só que inverso. Eu sou segunda geração e estou capitaneando a questão do protocolo e da gestão do Conselho de Família. E o meu desafio é, assim, manter velocidade para atender as demandas da terceira geração, sem perder os valores da primeira, não é isso? Então, como a terceira esteve muito distante, porque eles nunca tiveram a oportunidade de trabalhar na empresa, eles foram cuidar da própria vida, ficamos muito no ciclo de papai, mamãe e os irmãos. Então, era aquela mesma cultura. Quando a gente começou a buscar energia, porque a gente precisava de energia para alavancar e sair daquela coisa que a gente estava e remontar uma estrutura de governança, a terceira chegou pronta, né? Então, eu tenho sobrinhos com quase 50 anos, aos 49, vai até os 10 anos, mais ou menos, o mais novo. Mas uma turma já muito realizada, muito senhora de si, com muita história já para contar. E, assim, este tem sido o desafio, de, com velocidade, atender a prerrogativa da terceira, daqui a pouco a quarta, já na porta, e sem perder os valores, né, iniciais que o papai e a mamãe deixaram, que a gente precisa perpetuar. Esse é que eu acho que é o grande desafio. E já aproveitando, e o que é que mais motiva para estar ali firme nesse desafio? A convicção de que se a família não tiver organizada, alinhada, nada sobrevive. Não sobrevive a família, não sobrevive o negócio. Se a gente estiver bem alinhada, pode não sobreviver o negócio. A família vai e o patrimônio fica. Então, eu acho que essa é a certeza absoluta. Há pouco tempo atrás, a gente teve contato com uma empresa do Espírito Santo que um fundo de investimento queria comprar uma parte da empresa. Um pouco do que a gente ouviu aqui hoje. E o motivo de não fazer o negócio era porque não existia um protocolo familiar. A família era grande, complexa, era do ramo concessionário, e não fizeram o negócio por questão de... Não se dispunham a fazer também, achavam que aquilo era bobagem, que a família estava muito bem obrigada, que não precisava, achando que todo mundo vai viver para sempre e vai dominar a questão para sempre. Então, não quiseram fazer e não foi feito o negócio. Não sei se foi bom ou ruim para a empresa, mas... Você vê, apesar de ser um instrumento de cunho moral, né, que é o protocolo da família, mas hoje tem sido realmente algo que tem atratividade no mercado, né? Porque a forma, não adianta de nada você ter outros instrumentos e que, de repente, aquela família vai ter problema, vai começar a demandar. Então, eu acho que os próprios fundos e os bancos começam a realmente pedirem mais segurança, né? E você, José Ricardo, o que é que você teria assim, como mais desafiador hoje no seu papel? Eu acho que eu diria que tem 3 desafios, do meu ponto de vista, certo? Um, particularmente, meu, que eu acho que é você colocar o seu chapéu, exatamente como eu já tinha dito aqui, ora você está na família, ora você está no negócio, ora você é da propriedade, você saber bem qual é o seu posicionamento em cada um deles. Outro que tem um pouco de relação com isso é a comunicação. Como é que você se comunica dentro da família? Então, só para dar um exemplo, eu discuto com minha família, no meu núcleo, né, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, alguma ação dentro da gestão. Eu não posso dar minha opinião lá dentro. Eu tenho que ser um meio de transportar essa opinião e esse desejo da minha família para dentro da empresa. Eu acho que isso é um certo desafio e eu acho que é bem grande, porque comunicação eu acho um desafio enorme. Eu acho que
talvez um maior desafio para a gente familiar, numa empresa familiar, eu acho que é o desafio do legado. Tanto a questão de patrimônio, você conseguir pegar o patrimônio que vem do seu avô, que ele construiu, do seu pai, e transformar isso num patrimônio maior, material. Mas eu acho que um desafio mais importante do que só o patrimônio é o legado, eu acho que é o intangível, o cultural. Então, é a cultura, são as crenças da família, os valores que você traz como respeito, e isso daí eu acho que é intangível, e você entra dá um gap aí do que é o seu desafio, receber isso e doar isso para a próxima geração. Perfeito. Diante disso, nem precisa perguntar para você o que mais motiva, né? Eu acho que você, quando falou aí do legado intangível e dessa transmissão para as próximas gerações, eu acho que aí já ficou bem claro. Realizar o desafio, acho que é o motivo, né? Sem dúvida. Vamos aqui rapidamente, porque aí eu queria incluir a plateia também nas perguntas, tá? A gente fazer parte aqui, todo mundo, nesse bate-papo. Eu queria que vocês dissessem, Ravi, começando por você, dar algumas sugestões aqui para o pessoal do que é que podem fazer para quem não tem ainda uma governança estruturada, que comece a fazer, quais os primeiros passos, né? Onde eles podem começar a procurar, enfim. Uma coisa que eu não comentei é que nesse processo inteiro nosso também, a gente também contou com consultoria externa. A gente trabalhou com a Vicky Bloch, com a Célia Picon. Elas foram, assim, extremamente fundamentais para a gente, tanto no sentido de intermediar, né, assim, as conversas das gerações e entre as próprias pessoas das gerações, como mostrar um caminho construtivo, assim. Então, eu acho que você procurar o apoio de um externo que tem essa isenção, né, assim, tá meio que assim, deixa a emoção um pouco de lado, né, é fundamental para tratar esses assuntos de família. Fazer o que a gente está fazendo aqui também, eu acho que isso é um ativo e uma oportunidade fantástica. A gente, no começo, a gente fez um curso do IBGC de governança para a empresa familiar, todos os 6 que estavam fazendo, né? E uma membro da segunda geração também. E, assim, o curso em si é muito rico, mas o networking do curso também é um ativo incrível, assim. A gente conheceu o pessoal da família Cornélio Brenan na oportunidade, né? E era engraçado porque a gente via assim que enfim, tinham níveis de governança diferentes na turma, né? E você se espelhava, né? Enfim, a troca é muito positiva, assim. Então, acho que essa questão do networking, de você achar esses grupos, esses fóruns, assim, que você pode falar abertamente de questões, né, de foro mais íntimo, assim, trocar experiência, é muito rico. E, assim, em termos de comportamentais, todo o assunto de governança de natureza familiar, assim, você precisa ser muito paciente, ser muito resiliente, você precisa ter muito respeito também e a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Ter muita empatia também. Ótimo. Falando sobre o curso, né, de empresas familiares, teve essa semana aqui em Recife, né? Na quarta e quinta, né? Antes de ontem e ontem. Marisa, e você? Que sugestão? Eu acho que os problemas que envolvem a família empresária são semelhantes, não são iguais, são semelhantes, só muda o endereço. O Estado, o país, talvez, não sei. Mas, então, não adianta procurar a solução. O protocolo ideal não existe, o protocolo é aquele que atende a minha necessidade, pelo menos naquele momento. E o que eu acho que a pessoa que desperta para essa necessidade de se fazer essa organização, ela deve procurar pessoas por representatividade, quer dizer, eu acho que a família tem de se sentir representada, não pode ser por escolha de um subgrupo. A família tem de olhar para aquele grupo e se ver representada de alguma forma, tem de atingir a diversidade, e isso a gente cresceu muito na hora que a gente passou de representantes apenas de uma geração para ter representantes das 2 gerações.
homens e mulheres, mais novos e mais velhos. Então, essa diversidade é quem dá sustentação para o Conselho, é quem dá agilidade em algumas situações e dá, assim, a ligação com as pessoas. Não é? A palavra não seria ligação, queria dizer não, mas, assim, as pessoas se sentem ali atendidas ou representadas ou tem a quem recorrer, eventualmente, numa dificuldade. Então, eu acho que seria isso aí. E procurar se organizar dessa forma. Eu acho que não tem saída, não tem alternativa. As pessoas se sentem parte, né, de todo o processo. Você realmente engaja, né? Você não deixa, chegou top-down, alguma coisa que já veio, já pronta ali, eles simplesmente assinaram ou tem que cumprir, né? Não é um cumpra-se. Eles fizeram parte, construíram juntos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Zé Ricardo, você, o que é que pode sugerir aí que inspire o pessoal a quem não tem já algum processo aí estruturado possa começar? Eu acho que informação. Se você tiver informação, conhecer quais são os seus problemas, adquirir essa informação e você saber conseguir ir atrás do que você realmente precisa, porque eu acho que a necessidade de cada família ela é diferente. E eu acho que a governança ela acontece quando você está preparado. Você está mais preparado para receber a governança. Como eu tinha dito logo no começo, nós começamos a discutir governança em 2008, mas eu acho que só em 2011 a gente estava com a maturidade suficiente para poder desenvolver o projeto. Então, e eu acho que uma preparação, você se preparar para o novo desafio de trabalhar de uma forma diferente. E eu acho que é mais isso, e saber respeitar e se colocar no local do outro, né? E ver que com opiniões diferentes e uma diferença de pensamentos dentro da mesa, se você conseguir alinhar isso, eu acho que o vetor fica a resultante desses vetores fica muito maior. Talvez até receber a opinião do outro, não como uma divergência, mas talvez como algo que venha somar, né? Com a outra lente, uma outra perspectiva. Né? E até utilizando por analogia a prática que vocês faziam, Jerusa, de ter lá a lavagem de roupa suja lá na segunda-feira, de ter essa agenda, começar a ter essa pauta dentro da família, ainda que não seja no início, seja algo bem íntimo, bem pessoal da própria família, mas começar a conversar sobre os assuntos, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente tem uma prática na minha família que foi uma das regras de convivência que a gente colocou desde o começo, né? Que em toda reunião que a gente faz um check-in e um check-out. O check-in é no começo da reunião, você fala para todo mundo como que você está chegando, se você dormiu bem, se tem algum assunto fora daquela sala que está te preocupando, que está te chamando a atenção, se você está chateado por alguma razão e tudo mais. E o check-out é para você falar como você está saindo, entendeu? Então, assim, em quase nenhuma reunião a gente sai sem estar, assim, tudo completamente transparente entre todo mundo, né? E, então, é uma prática, assim, que é uma coisa simples, mas que traz muita transparência para as relações, assim, né? Bem legal. Muito boa. E serve para várias, né, dinâmicas. Várias coisas. Muito bom mesmo. Jerusa, e você? O que é que poderia acrescentar? Bom, eu acho que todo o processo de governança, a grande maioria, ele vem de um susto, não é? É um susto de alguma coisa que não está bem ou de alguém que adoece ou que desaparece prematuramente. Então, nós fizemos, em 2013, um curso pelo IBGC, não é, de governança familiar, e achamos super interessantes, mas ficamos bastante chocados, porque ali apareciam grupos com 40 anos de governança, com 30 anos de governança, e nós não tínhamos dado nem o primeiro passo. E aí nos entreolhamos e dissemos, acho que a gente nunca vai iniciar, né? E aí, logo em seguida, nós fomos para uma convenção internacional em Chicago,
E aí eu apanhei o avião com meu marido, e aí eu comecei, junto com ele, a escrever um protocolo de intenções que a gente precisaria pôr em prática, porque a gente não tinha preparado nossos filhos para nenhum tipo de sucessão, não tínhamos feito nada. E aí nós escrevemos tudo. Eu escrevi muito mais do que ele só fica olhando, não é? E aí eu escrevi tudo aquilo, mandei ele ler, leia aqui, o que é que você acha? Quer acrescentar alguma coisa? Ele pontuou algumas coisas, a gente acresceu, e na descida do aeroporto, eu mandei por e-mail para toda a família. E aí, mal cheguei no hotel, já tinha um monte de e-mails e mensagens, todo mundo querendo saber se eu tive uma premonição e se eu ia desaparecer de um dia para o outro. Né? E aí eu disse, não, nós precisamos realmente começar a trabalhar. Nós somos uma família grande, nós precisamos nos estruturarmos para seguir em frente, se é isso que nós queremos, se é esse legado que nós queremos deixar. E aí, em seguida, contratamos uma consultoria, que logo em seguida iniciou o nosso protocolo familiar. Levamos 18 meses construindo esse protocolo. Realmente, nós fizemos com todos os filhos presentes, tentamos fazer com os cônjuges também presentes, mas não deu muito certo. E aí nós recuamos e fizemos só a família, né, só os parentes diretos. Fizemos o nosso protocolo, terminamos 18 meses depois. Em vários momentos foi extremamente difícil. Eu diria a vocês que eu fui muito pressionada a encerrar aquele sacrifício, porque estava quase destruindo a família toda, não é? Mas nós não recuamos, nem eu nem meu marido, nós recuamos. Fomos firmes até o fim. Fizemos um protocolo que é a base de muita coisa, a base de educação para as próximas gerações, a base de uso de marca, tudo, enfim, sucessão. E aí, a partir da assinatura daquele protocolo, tudo foi mais fácil. Então, eu queria dizer a vocês que nunca achem que vocês não vão chegar lá na frente. Não é eu olhar para o grupo Raimundo da Fonte, eu estou engatinhando ainda. Nós já temos 40 anos de empresa, mas nós estamos na passagem para a segunda geração. Mas eu tenho certeza que, quando eu estiver lá, eu vou estar estruturada exatamente como seu pai estava. Não é? Muito bom. Isso é que importa. Né? Isso é que importa, não é? Então, eu acho que todos devem começar o quanto antes. Não é fácil você começar num sobressalto. Isso eu diria que é a pior coisa do mundo. Então, vamos começar... se antecipar, né? Se para não ter esses sustos. Os eventos. Isso. Vamos incluir a plateia nesse bate-papo. Fiquem à vontade para vocês perguntarem. Estou doida para perguntar uma coisa que eu não sei se todos vão querer responder. Mas, assim, a gente sempre, quando fala de família empresária, a gente, quando fala de empresa familiar e família empresária, sempre tem uma coisa assim, como se fosse sempre uma faísca por aí. E eu queria saber de vocês, aí menos até a governança é importante, eu acho que é importantíssimo a gente compartilhar isso, mas eu queria também saber de vocês. Qual é o sentimento de pertencer a uma família empresária? O que é que tem de bom e o que é que tem de ruim em fazer parte de uma família empresária? Bom, posso falar? Eu ocupo a posição mais difícil, né? Eu sou mãe, sou sócia, sou... família, sou gestora e sou proprietária, né? E sou sogra, porque eu também tenho genros trabalhando comigo, né? E tenho filhos trabalhando comigo. Eu acho que o que a gente tem de dificuldade e de facilidade
é um grupo muito coeso, que é meu sentimento. Para mim é uma coisa muito boa, sabe? Esse desafio de trabalhar com a família é muito interessante, é muito bom. Você passa muito das suas ideias, eles passam a admirar o seu trabalho, eles passam a reconhecer o seu trabalho e você passa a aprender com eles. Essa geração tem muito a somar, não é? Eles trazem tecnologias novas, eles trazem informações novas, eles trazem uma linguagem nova para a gente. Então, isso é muito bom, não é? Eu só diria a você, não é, que eu tenho um amigo, e, por sinal, a esposa dele está aqui presente, e ele diz que eu tenho uma habilidade muito boa, que eu sou uma domadora de leões. Então, assim, isso me dá... Com esse gancho, eu levo muita coisa, não é? E isso é muito bom. Mas eu acho que é maravilhoso. Se tivesse que fazer, eu faria de novo. Mas vê alguma coisa difícil, negativa, alguma coisa que causa alguma dor, algum sofrimento? Eu acho que se você não tiver amadurecimento, você vai sofrer muito com o que você escuta de cada um envolvido. Mas se você tem esse amadurecimento, esse olhar, e se você conseguir dormir uma noite, no outro dia você já não lembra mais daquilo e você já lida com aquilo com muita mais facilidade. Eu queria fazer uma colocação. Jerusa está vendo sobre a ótica da primeira geração. Eu fiquei pensando no papai como se sentia. E ele fazia os almoços lá, regularmente nos domingos, e almoçava sempre com os filhos. E sempre tinha o cuidado de não se deixar falar assuntos da fábrica lá. Os irmãos não seguiam esse mesmo conselho, e várias vezes nos terraços da praia, os assuntos vinham à tona. Não sei quanto isso ajudou, isso não ajudou, mas muitas vezes gerou um desconforto desnecessário. Eu acho que essa é uma cautela que está lá contido no protocolo, e eu acho que, se eu pudesse dar um conselho na preservação da família, é assim: fábrica até sexta-feira. Não é que você deixe de pensar no assunto trabalho, mas não precisa, naquela hora da cervejinha, do vinho, compartilhar aquilo ali. São coisas separadas. Com Essa certeza. é a primeira. Eu acho que, por outro lado, eu acho que, no nosso caso, foi um fator enorme de união da família. Somos 9, todos aqui. Eu não sei se teria essa mesma história de tantos morando na mesma área, né, muito próximos, se não tivesse um ponto em comum, além do pai e da mãe, que não fosse o negócio. E uma terceira questão que eu acho, assim, eu trabalho em empresa que não gosto da Redditor, empresa grande, com nível de cobrança, profissionalizada. Mas quando a coisa vem de uma pessoa que eu vou me embora, só vou ver daqui a 10 dias e talvez nunca mais, dói. Mas quando vem do irmão, eu imagino que deve doer 10 vezes mais, não é? Ou 100 vezes mais. Então, eu acho que existe essa coisa que a gente, às vezes, não tem cuidado quando é mais jovem, não tem cuidado quando começa a trabalhar, mas aquilo fica, né? E reaparece, às vezes, em outro momento. Então, seriam essas duas coisas, particularmente, a mistura do lazer com o trabalho e a dor que se gera, às vezes, por uma palavra dita de uma forma inadequada, né? Eu acho que uma das coisas assim que me empolga mais e que me motiva mais, que é melhor de fazer parte de uma família empresária, é a consciência do legado, né? Que, assim, de que existe uma entidade, né? Assim, que ela é perene, né? Assim, assim, a história da minha família, a história do meu avô, o legado da primeira e da segunda geração também, né? Isso tudo é motivo de muito orgulho, assim, né? Motivo de muito... Isso me engrandece, assim, né? Mas isso também tem uma certa sombra, assim, né? Que é você estar preparado ou apto a corresponder às expectativas, né? De que acabam sendo geradas, assim, não só pela família, mas pela sociedade, né? Então, isso é um negócio que, às vezes, é difícil você equacionar dentro de você, né? Mas eu acho que essa questão
do legado, né, da família e da história e assim o que se construiu, as experiências que passaram e enfim a contribuição que a empresa teve a serviço da sociedade assim é um fator de orgulho enorme assim para mim, né? O meu avô, quando começou a empresa, o Ceará ele não era industrializado, né? Assim, não tinha nada. Por que vai criar um moinho de trigo no Ceará, né? O Ceará não tem, assim, em termos de cadeia produtiva, não tem nada a ver com trigo, né? Mas é porque precisava de farinha de trigo no estado. Então, assim, era uma demanda que tinha, né? Então, assim, a coragem de você, né, assim, trazer o trigo, enfim, a barco à vela, é umas coisas, né, as histórias, assim, é uma coisa que dá muito orgulho, assim. Eu tenho compartilhado também com o Davi do mesmo sentimento, que eu acho que é orgulho. Eu acho que a gente tem um orgulho muito grande com o legado que chegou. E faz assim, você fica realmente com essa sombra de será que eu estou indo na linha certa? Será que eu estou... Essas dúvidas que comovem um pouco, talvez essas sejam as coisas um pouco mais difíceis de você lidar e de você amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que alguns momentos que você tem fora da parte formal, de dentro do negócio, você lidar com a família, com uma pessoa, com outra, dentro de um tempo livre, até de uma recreação, eu acho que isso sempre é muito bom, essa comunicação, você está desarmado, as pessoas estão mais desarmadas quando elas não estão dentro de um ambiente formal, que tenha muita gente, uma conversa a dois. Eu acho que isso daí resolve muita coisa e te traz sensibilidade de como você pode abordar um tema, como você junta e até de percepção de outro ponto de vista. Você começa a escutar e amadurecer certos pontos de vista e você começa a desarmar essa bomba que talvez seria imaginar que o outro pensa isso de você, que o outro não pensa. Você desarma, talvez, não numa reunião, não no que uma pessoa te falou, isso daí você dorme chateado e acorda com a solução. Eu acho que isso a gente tem que caminhar dessa forma. Boa tarde, Marisa. Eu queria saber como vocês costumam gerir as influências dos agregados. Eu acho que eu vou escolher uma pessoa aqui para falar. Era para mim ou era para Marisa daqui, né? Tá. Olha, Ficou para... você tem que administrar, né? Essa questão. Trazendo para junto foi a primeira estratégia. Então, a segunda geração é signatária do acordo. Ele foi convidado a participar das discussões e assinou junto, entendendo que eles são os pais e mães da terceira geração que a gente está focando em preparar e em trazer para junto. Então, se os pais e mães não forem nossos parceiros nesse momento, a gente não vai conseguir trazer a terceira geração de uma forma adequada e, né, conduzida, digamos assim, por eles, até exemplificada pela postura. Não tem sido difícil trazer, logicamente que alguns pensam muito diferente de outros, mas as regras nos ajudam muito isso aí. Os limites das regras é muito importante nisso aí. Então, tem alguns empresários, outros profissionais liberais, ambições diferentes, vontades diferentes, mas a regra nesse ponto é fundamental. Porque está lá escrito, olha, está escrito, não sou eu, não é você, é a regra, e está assinado por eles, então eles tendem a disseminar isso dentro das próprias casas. Não, o conselho familiar é somente os herdeiros diretos, segunda e terceira geração direta. Já discutimos isso, mas pelo menos nesse momento não há uma proibição, não está definido que não possa. Fala-se somente de geração, mas não diz a consanguinidade. Mas, até esse momento, eles participam das reuniões. A gente, quando faz os encontros, já tem sido assim, a primeira parte é somente os herdeiros sanguíneos, digamos assim. E, a partir da hora do almoço e a parte da tarde, que são as palestras e encontros, todos são chamados. Aí, os cônjuges da segunda e da terceira geração.
Obrigado. Boa tarde, Helder de Azevedo, sou conselheiro certificado pelo IBGC. E eu queria primeiro passar uma informação, aproveitando a história do Espírito Santo, Marisa, que nas pesquisas que eu estou fazendo no meu mestrado, eu li um artigo de 2014, muito recente, que, estatisticamente, nos Estados Unidos, comparando empresas não listadas com governança instaurada versus as que não têm governança instaurada, aquelas com governança têm o dobro do valor. Então, assim, se está faltando motivo para pensar em governança. Agora, a pergunta que, na verdade, eu queria fazer para os quatro, assim, até por uma questão de estatística, para fazer a ponte entre o Conselho de Família e o Conselho de Administração, queria saber se em vossos conselhos de administração ou consultivo tem presença de membros externos e se isso ajuda ou é irrelevante na questão dessa ponte entre o que a família deseja e, enfim, e a execução dos trabalhos. Obrigado. Eu não posso nem dizer que não ajuda, porque um dos conselheiros está na sua frente. E me deu um livro, assinou meu livro, então ajuda. Né? Não, eu acho que é super agregador. Eu acho que traz experiências diferentes de outras empresas, de outras culturas, que podem agregar dentro do Conselho de Administração. E assim... eu acho que só tem a agregar, né? Não tem outra função. Agora, tudo depende da seleção do conselheiro. Eu acho que quando não adianta você querer pegar um conselheiro industrial se você é uma família que é totalmente industrial. Então, vai ser apenas, às vezes, mais do mesmo. Às vezes, você escutar uma opinião diferente, você ter um posicionamento diferente, te faz pensar um pouco mais e quebrar alguns paradigmas que você tem dentro da empresa. E traz assuntos novos, debates, discussões, isso tudo. Nós temos um conselho com 7 pessoas, ele não é representativo, ele é por delegação, quer dizer, nós, irmãos, temos de nos fazer representar por 4, os 8 é um bom exercício, eu tenho de delegar, eu não vou lá discutir, e temos 3 externos, que é eleito pela Assembleia. Tem sido excelente a participação dos externos, eles não vêm para agregar a gestão, logicamente eles vêm com a cabeça do mundo, eles participam de outros conselhos, então eu acho que é importante, ajuda a refletir, sai da coisa mais doméstica, né? De trazer uma coisa com uma visão mais ampla, com outras experiências. Eu acho que não participo. Estou repetindo o que eu tenho ouvido do próprio Conselho, quando nos reúne em Assembleia, e das avaliações que são feitas periodicamente pelo Conselho de Administração e compartilhado na Assembleia de Acionistas. No nosso caso, nós temos 5 conselheiros externos no Conselho de Administração da J. Macedo Alimentos. E acho que depende muito do perfil do conselheiro, né? Assim, a gente, nesse processo nosso de amadurecimento da terceira geração, a gente teve algumas integrações com alguns conselheiros, assim, e elas sempre foram muito ricas no sentido de dar, né, a perspectiva que aquele conselheiro tem, de determinada característica do negócio, né? Mas é isso. Eu também não posso falar com tanta propriedade assim, porque eu não participo do Conselho de Administração, mas eu conheço todos os conselheiros, enfim, é uma interação muito positiva, assim. Bom, nós estamos bem no início, né, da nossa formação e nós temos o nosso Conselho de Sócios se confunde com o Conselho Administrativo, mas a nossa intenção é que venha conselheiro de fora, independente. Certo? Não é bem uma pergunta, não. É só para falar um pouquinho sobre o que Jerusa falou, de como é que você para pensar qual é o seu D0, né, na sua governança familiar. Que dia é esse que você decide que você deveria cuidar da sua governança familiar? Então, assim, eu acho que quem está na primeira geração ou na segunda pensando nisso é muito sortudo. Eu venho de uma família que já tem 101 anos, o nosso negócio tem 101 anos, e durante 85 anos a gente não teve governança familiar nem corporativa com esse nome que a gente conhece hoje. Existiam acordos entre os sócios fundadores que, certos ou errados, funcionaram durante esse tempo e salvaguardaram
o poder desse, quer dizer, a gestão na mão de pessoas competentes da família nesse negócio e também a propriedade desse negócio nas mãos da família. Então, por certo, isso funcionou de alguma forma. Mas, assim, não apenas aos 85 anos de existência, vamos chamar assim, é que a gente foi, por motivos N, parar para pensar que a gente precisava se organizar nessa estrutura, nessa governança familiar, que ninguém, na época, nem sabia que bicho era esse. A primeira vez que eu e minha irmã recebemos um convite para um evento de governança familiar, a gente pensou, o que é que a gente vai ver lá, né? E a gente chegou lá e viu coisas parecidíssimas com o que se aplicava à nossa família. Como disse Marisa, só muda de endereço, né, os problemas. Então, assim, D0 existiu para todo mundo. Para quem tem 101 anos, para quem tem 10, para quem tem 20, para quem tem 30. Uma coisa é comum, é vontade de começar. E entender que ou você se organiza na sua governança corporativa e familiar, ou você não vai existir mais. Isso é claro. Então, não é uma opção se organizar ou não, é ter que tomar essa decisão, seja ela difícil, como foi na sua família, e complexa, seja ela mais fácil para alguns ou outros, isso tem que acontecer. Então, é legal ter um fórum como esse, é legal poder se inspirar aí na história de todo mundo. E, se eu puder deixar um sentimento, é assim, não desistam, porque uma hora você vai colher os frutos, e eles são bem doces daquela árvore lá, né? Tem mais uma pergunta. Para Marisa da Fonte e Ravi. Na empresa de vocês, a terceira geração não pôde trabalhar na empresa. Vocês hoje se arrependem dessa decisão? Ou vocês acham que essa decisão ajudou a manter a família unida, porque a terceira geração dentro do negócio poderia desagregar mais? E estimularam, por exemplo, na família da Fonte, eu conheço boa parte da terceira geração, e todos eles, pelo fato, talvez, de não terem uma cadeira, um emprego ou um trabalho dentro do grupo, eles se desenvolveram profissionalmente. Praticamente todos que eu conheço são muito bem sucedidos dentro de respeitar as respectivas ambições nas suas carreiras e nos seus negócios. Vocês acham que isso foi bom para a família e bom para a empresa ou não? E, Davi, você, como na terceira geração, você ficou um pouco frustrado de não poder trabalhar na empresa, ou você acha que isso lhe engrandeceu também? Não, na verdade, eu trabalhei 4 anos na J. Macedo. Eu comecei minha carreira fora, e aí, em um determinado momento, a gente fez um negócio grande, eu fui atuar, eu passei uns 4 anos lá, mais ou menos. E depois saí porque achei que fazia sentido assim, trilhar a minha carreira profissional fora da empresa. Era uma coisa que fazia sentido para mim, né? A empresa precisa estar muito bem estruturada em termos de governança, né, para saber receber um familiar, né, e assim saber construir assim, dar suporte, o suporte que ele precisa para construir e evoluir lá dentro, né? E no nosso caso a gente ainda tinha assim alavancas importantes para a gente mexer e adequar, né? Então, para mim foi uma decisão assim natural. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento e acho que é muito valioso, né? Assim, você ter, assim, sair um pouco do ambiente, né, da família. Às vezes é muito controlado, é meio, né? E você se expor ao mercado, enfim. Eu acho que para mim, pelo menos, foi muito positivo. Eu acho que essa foi uma das decisões sábias de meu pai. Permitiu que a terceira geração crescesse, né, enfrentasse seus próprios desafios e está aí. Hoje, com o novo protocolo, não há um convite, mas há uma sinalização de que eles podem voltar, estabelecido lá critérios absolutamente factíveis que eles devem preencher para estarem lá, tanto na cadeira como gestor, como na cadeira de conselheiro. Imagino que a maioria deles, a essa altura da vida, estejam olhando mais para a cadeira de conselheiro, porque já tem sua vida arrumada e plano definido. Mas eu acho que isso foi muito bom, manteve a família junta, não houve grandes competições entre os primos por conta disso, ao contrário, acho que os primos são muito próximos, porque não estão com essa dificuldade que eventualmente houve, nós já estamos. Então, eu acho que realmente
Não é que vai proibir. Agora, houve um movimento de afastar toda a família em certo momento, com a saída de meus irmãos, que já tinham 40, 50 anos, Célia, que trabalhou 50 anos na empresa, e agora se questiona se a melhor coisa na gestão é ter o DNA da família em algumas cadeiras ou é não ter nenhuma e ser apenas a profissionalizada e a família estar no conselho de administração. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta ainda decidida pela família, está em aberto, pode ser uma coisa ou outra, mas nesse momento tem na empresa somente 2 cunhados, um dos cunhados é o meu marido, e a terceira geração bem próxima de sentar na cadeira de conselheiro de administração. Provavelmente no próximo turno a gente vai ter essa representação que eu acho que vai ser muito bom. Pessoal, eu agradeço demais a todos, mas vamos ter que encerrar devido ao tempo aqui para a continuidade, né, do próximo painel. Obrigada. Com certeza foi para Jerusa, né? A lavagem de roupa suja. Nas segundas-feiras. Aqui, o que é que está escrito? É a família. As demandas. Protocolo de intenções.